Fala pessoal, que é o Felipe do canal Comunidade do Campo, bem-vindos a mais um vídeo, fazer o pós-jogo, né, de Internacional 1, Flamengo 1. Internacional consegue um empate bom, né, um bom resultado lá no Beira-Rio, né, contra um dos melhores times, né, do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos lá, né, falando sobre o jogo, né, o Pesolano, escalou um time com uma linha de 5, né, o Pesolano escalou o time com Matheus Cunha no gol, Bruno Gomes na lateral direita, na zaga Mercado e Maripan na zaga, né, o Matheus Bahia, né, aí nós tivemos também do Bruno Henrique, né, e o junto com o Vidiagra, né, Bernabé, o Alan Patrick, né, e o Vitinho e o Carboneiro jogando como um falso 9, né, um centroavante. Né, e assim, enfrentando um time estrelado como o Flamengo, né, que tem, assim, tem baita jogadores, né, tem ótimos jogadores no time do Flamengo. O Internacional postado nessa linha de 5. Assim, o Flamengo praticamente não deixou, não, o Internacional não deixou o Flamengo entrar na área, né? O Internacional, né, muito bem postado, né, muito bem organizado, né, com essa linha de 5, né, imposta pelo Pesolano. O Flamengo não conseguiu entrar na área, né? Teve uma chance ali clara de gol, né, que foi, né, o chute do Carrascal, que o Matheus Cunha fez uma boa defesa lá ali com o pé. E que eu me lembro foi só. Né, o Internacional, aí no ingresso do Alan Patrick, no ingresso do Bruno Henrique, o Internacional teve força no meio de campo, o Internacional teve transição, né? Teve transição em velocidade. Isso ajudou também o Internacional a prender essa bola, né, na frente, né? Teve um pouco mais de retenção de bola, né, com a entrada, né, do Bruno Henrique e do Alan Patrick, né? O Alan Patrick é aquele jogador, né, que dá qualidade, né? O meio-campo que cara que cisca a bola, né? Que tenta pifar os caras, que tenta pifar o atacante. Isso facilitou muito, né, pro Internacional. Pro Internacional muito bem postado, cara. O Internacional, né, essa linha de 5 aí, imposta pelo Pesolano, deixa praticamente quase que intransponível, né? O adversário, ele pode, sei lá, ficar tocando a bola o tempo todo aí, que não vai conseguir entrar, né? E o Internacional estava postado a jogar, né, nos contra-ataques, né, tentando apostar em velocidade. E isso aí deu certo mesmo, né? O Internacional conseguiu criar uma chance ali com o Alan Patrick, né? Duas vezes, né? Bernabé, né? E aí, na sequência, saiu o gol. Acho que era 30 minutos, né? 30 e poucos minutos do primeiro tempo. O Internacional conseguiu abrir o placar, né? Que foi uma bola ali do Alan Patrick pro Carboneiro, né? O Carboneiro chutou cara a cara com o Rossi. O Rossi ainda conseguiu fazer uma baita defesa. E a bola sobrou pro Vitinho, né? O Vitinho, né, chutando, né, fazendo 1-0 ali, né, na sobra. E aí, né, e de lá para cá o Internacional se encolheu mesmo e tentando jogar no erro do Flamengo. E o Flamengo teve mais posse de bola, né, tudo, mas o Flamengo não conseguia entrar, né, no sistema defensivo do Internacional, porque é um time bem postado, né, cara, um time ruim como o do Internacional tem que jogar se protegendo, né? Tem que jogar de forma reativa mesmo, né? Tendo menos posse de bola que o adversário e jogando no erro, né? Jogando na velocidade. E o Internacional explorou isso muito bem durante praticamente quase todo o jogo. Né? O Internacional se defendeu muito bem no primeiro tempo, né? E foi para o intervalo com esse 1-0 no marcador. E aí nós fomos para o segundo tempo, né? E o segundo tempo, assim, se desenhou a mesma coisa, né? O Flamengo teve mais a bola, né? Tentando entrar de todas as formas, no sistema defensivo do Internacional. Mas mesmo com o Flamengo, né? Tendo posse de bola, o Flamengo mesmo não conseguia entrar na área, né? Não conseguia entrar na área, não conseguia furar a linha de 5 do Internacional, né? Que estava muito bem postado. E o Internacional foi conseguindo se defender bem, né? Foi tentando apostar em alguns contra-ataques, né? Faltou, naqueles momentos ali também um pouco de efetividade, mas assim, o Internacional muito bem postado com a linha de 5 do Pesolano. O Internacional muito bem postado, competindo, né? E assim, e tentando levar perigo aos contra-ataques. Só que aí quando o tempo foi passando, né, já aos 40 minutos, o Alan Patrick acabou tendo um erro crucial, né, no segundo tempo.
O Alan Patrick já cansado, né? O Pesolano não conseguiu efetuar as trocas. O Alan Patrick já cansado, ele acaba perdendo a bola, né? O Flamengo consegue arrancar, né? Conseguiu pegar o pouco do time do Inter desorganizado, né? E a bola, né? Um chute ali, o Matheus Cunha ainda consegue defender, o Juninho não consegue tirar. A bola acho que sobra para o Samuel Lino. O Samuel Lino consegue um empate, né? 1-1, né? E terminou dessa forma, cara, 1-1, que o Internacional conseguiu um bom resultado, né? O Inter, dá para dizer isso, que o Inter conseguiu um bom resultado, né, em Porto Alegre. E que assim, e que competiu, né? E que o Pesolano entendeu que essa é a melhor forma para o Inter se proteger, né? E proteger nós torcedores, né? Porque quando o Inter joga, né, de forma positiva, a gente viu do que virou, né? O Internacional perdeu praticamente todos os jogos quando tentou jogar dessa forma, né? Que o Pesolano, assim, ele até gosta, né? Que ele é um técnico ofensivista. Mas ele, inteligente que é, um bom treinador que é, ele entendeu que tem que jogar de forma reativa, né? Atrás da linha da bola, com uma linha de 5, né? Grudada nos zagueiros, né? Isso faz também que os zagueiros se destaquem mais também. O Maripã fez uma boa partida contra o Flamengo, né? O mercado, muito bem, né? O sistema de defesa do Inter muito sólido, muito bem protegido. Né? O Matheus Bahia também fazendo um bom jogo. Bruno Gomes também cresceu jogando nessa linha, né? O Vitinho também, assim, é um jogador muito importante, né? Ele é um jogador fundamental, né, taticamente. Ele ajuda muito o Bruno Gomes, né? Ele protege o Bruno Gomes. Então, assim, os volantes, eles conseguem proteger os zagueiros quando estão nessa linha de 5. Os volantes conseguem proteger os nossos zagueiros, que são ruins, né? Mas a gente sabe, é um zagueiro lento, mas ele é um zagueiro muito bom fisicamente, é um zagueiro que consegue se impor fisicamente, então isso facilita muito o sistema defensivo do Internacional conseguir sobressair. Só não saímos com a vitória, né, por causa de um erro individual, né, do Alan Patrick, que nós não conseguimos sair com os 3 pontos. Ainda entraram vários jogadores, né? Caleb, né? Também, né? Entrou, né? No lugar do Alan Patrick, né? Enfim, né? Enfim, entrou vários jogadores, né? Para tentar, né? Segurar esse resultado, né? 1-1, que nos deixa, né? Um pouco mais esperançosos, né? Desse time do Internacional, que quando joga protegido mesmo, dificilmente esse time perde, né? Dificilmente esse time perde. Então, assim, foi um empate bom, né, que assim, que acabou sendo com sabor de derrota, né, que o Internacional jogou mesmo com menos posse de bola que o adversário, conseguiu frear o Flamengo, né, jogou muito melhor que o Flamengo, mesmo sem a posse de bola, né, então o Internacional acabou saindo com um bom resultado, né, dentro do Beira-Rio, né, agora, né, tem esses 2 jogos, né, contra o Corinthians, né, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Então, valeu, gente. Esse foi a análise pós-jogo, né? Deixe seu like, se inscreva no canal e siga a gente no Instagram, @comandante do campo. Valeu, gente. Fui.